Show. Estamos gravando agora. Beleza. Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass de Processos de Design Thinking, né? Então, onde a gente vai abordar um pouco o que é o Design Thinking, como ele funciona, aplicações, métodos, funcionalidade e algumas brincadeiras que a gente faz para usar essa metodologia, certo? Deixa eu colocar só a apresentação aqui para vocês. Compartilhar. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Show. Queria que isso ficasse mais em tela cheia. Aí, foi. Beleza, então vamos começar aqui. Antes de começar, só um aviso. Cuidem da postura de vocês, não queremos ser pessoas mais velhas com problemas nas costas, então procurem uma boa posição e façam anotações, tá? É interessante que vocês façam, enfim, é um processo que funciona bastante para mim, uns bullet points aí com palavras-chave, alguma coisa assim, para, enfim, vocês irem criando essas âncoras de pensamento e facilitar o entendimento de vocês. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Meu nome é Murilo. Eu sou designer, enfim, desde sempre, praticamente. Assim, nunca trabalhei em outra área. Minha carreira iniciou em gráfico, depois eu migrei para UX e eu já estou aí há uns 7 anos atuando nessa área de tecnologia, inovação, design como um todo. Sou graduado em marketing, sou pós-graduando atualmente em gestão de experiência do consumidor, e eu já trabalhei em algumas empresas do mercado que, enfim, alguns logos aí que eu já atuei e que foram processos que, enfim, exigiram muita inovação, foram desafiadores, cada um da sua maneira, desde projetar coisas do absoluto zero até cuidar de coisas que já estavam no mercado há muito tempo e o consumidor já estava acostumado com aquilo, então, enfim, tem todo um tato diferente. Então, de tudo um pouco, a gente acaba fazendo de tudo, né? Então, só um resumo rápido ali da minha carreira. Estou no LinkedIn, quem quiser entrar em contato, fazer um networking, trocar ideia, chama lá, a gente conversa sem problema nenhum. Show. Então, iniciando agora, né, propriamente falando, né, o que é Design Thinking, né? Então, aqui a gente tem alguns bullets que são bem resumidinhos, assim, e depois a gente aprofunda bastante ali em cada ponto, né? Então, definição, então vai ser uma abordagem que não é linear, ela é interativa e ela é usada para entender usuários, identificar problemas e criar inovações de maneira prática, né? Então a gente foca muito em propor e testar, entender, propor e testar. Então, todo esse processo ele acaba, enfim, sendo bem cíclico, ele funciona bastante e a gente usa ele praticamente todos os dias, até de maneira inconsciente, tá? Uma visão holística, né? Ele acaba focando numa visão mais completa de produto. Então a gente tem que focar nessa visão abrangente, então a gente puxa desde o que estamos fazendo até o para que estamos fazendo, e a gente pensa em toda essa esteira até a gente chegar na implementação. Então, assim, qual que é o problema que eu estou tentando resolver? Beleza, é o problema X, então eu vou começar a trabalhar esse problema X, entender esse problema, quais são as nuances e questões desse problema, e o que eu posso fazer para atuar realmente nessa raiz desse problema, e o que isso impacta tanto na empresa quanto, enfim, no usuário, no código. Então, vai depender do ponto de vista que você está olhando. E a gente foca em chegar até na solução, tá? E também um dos focos do Design Thinking é a colaboração multidisciplinar, tá? Ela vai incentivar a participação de todas as pessoas possíveis, tá? Num mundo ideal, eu sempre gosto de colocar isso, tá? Uma coisa interessante sobre como eu vejo o mundo de tecnologia e como eu atuo. Eu atuo com verdades nuas e cruas, tá? Eu não gosto de pintar um unicórnio num campo de algodão doce.
Então, assim, a gente tem a teoria, que está nos livros, e, enfim, tudo que vem lá do Vale do Silício, as inovações, etc. E a gente tem o aspecto prático, né? Então, que é um contraste bem interessante com essas teorias desses pensadores que a gente acaba encontrando, né? Na teoria, é muito lindo, porque, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma empresa de educação, sei lá, eu tenho Quero Bolsa, pronto, exemplo excelente. Eu trabalho no Quero Bolsa e eu estou projetando um programa para auxiliar os alunos a terem uma rotina de estudos para concursos. Num mundo ideal, feito de algodão doce, a minha equipe ela seria multidisciplinar no nível extremo, no sentido de eu não teria só pessoas de tecnologia, né, desenvolvedores, designers, pessoas de produto, pessoas de dados. Eu teria um professor, eu teria alunos, eu teria coordenadores pedagógicos, eu teria psicólogos. Tudo isso numa equipe única, trabalhando para melhorar esse produto, para que ele foque nesse usuário e que ele seja extremamente efetivo. Isso é aplicável? Infelizmente não. Seria incrível eu estar desenhando um produto para um usuário e eu ter alguém que atua na área do meu lado, me dando ideias e questionando. Ah, Murilo, mas isso não funciona dessa maneira. Você está com uma visão torta, acho que a gente pode ir por esse outro caminho. Seria incrível. Mas é um custo muito alto a gente executar esse processo. Então, as empresas elas acabam não executando dessa maneira, justamente por velocidade enfim, por facilidade de estruturar isso, tá? É, mas, enfim, a ideia foi só um parênteses para vocês entenderem que a colaboração ela é multidisciplinar, mas teoricamente ela deveria ser muito mais. Mas quanto mais pessoas envolvidas, mais legal é o processo, porque a gente começa a ter debates magníficos aí, a gente entra, enfim, puxa cabelo, a gente debate, joga post-it para cima, que é muito legal, tá? E aí, ixi, cortou ali embaixo. Ah, não. É uma ferramenta nova da Wari e é muito tecnologia para mim. Ó, eu posso scrollar o meu slide, é muito chique. Vamos lá. Então, o Design Thinking, ele trabalha com algumas etapas, tá? São algumas etapas que, enfim, elas são como pilares e a gente vai seguindo essa trilha. A gente vai ter etapas de empatia. Então, assim, na etapa de empatia, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o problema. Então, assim, meu problema, no exemplo de educação, os meus alunos não têm rotina. Beleza. A gente vai começar a entender esses alunos, por que eles não têm rotina, quais são as dificuldades, quais tipos de rotina eles tentam fazer, por que eles não conseguem. Então, todo esse processo ele vai ser feito, entender e pesquisar e conversar com essas pessoas também. Então, esse é o momento da gente se colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia, e com isso entender a perspectiva do outro, para aí sim a gente conseguir avançar para a próxima etapa. A próxima etapa é definição. Beleza, entendendo por que os meus alunos não conseguem criar uma rotina de estudos para concursos, o que eu posso fazer? Qual que é a minha definição? O que eu vou atacar? Percebam que não é a ideia. Eu tenho que definir uma trilha, porque o problema ele é muito abrangente. E a gente não pode chegar para um desenvolvedor e falar, cara, você tem que fazer isso tudo aqui. Ele vai falar, cara, eu vou demorar 6 anos desenvolvendo isso. Não faz sentido. Então a gente precisa afunilar cada vez mais essa etapa de empatia e definição para a gente chegar num único elemento, tá? Então eu posso chegar e falar, pô, eu vi que sei lá, estudantes de medicina, eles não conseguem criar rotinas de trabalho ou rotinas de estudo de uma maneira efetiva porque é muita matéria. Beleza, e se eu organizar o conteúdo? Será que funciona? Isso é uma definição. Então, eu tenho uma empatia, a dor do usuário, e eu tenho uma definição, uma organização, por exemplo. Aí a gente passa para a etapa de ideação. A ideação é o momento onde a gente vai fazer brainstorming, é o momento onde a gente vai colocar todo mundo numa sala e tentar tirar ideias malucas um da cabeça do outro, e a gente vai conversar muito, e a gente vai entender muito, e aí a gente vai juntar toda essa massa que a gente criou de ideias e coisas coloridas, e a gente vai tentar modelar isso de uma forma que, pô, beleza, eles têm essa dificuldade, vamos organizar, como vamos organizar? Vou fazer uma lista, vou sugerir listas de estudos prontas, vou
mostrar um catálogo com aulas separadas por tema, tipo um Netflix. Enfim, dá para fazer isso aqui de milhares de formas, né? Definiu isso em grupo, quanto mais pessoas participam do processo, melhor, como eu falei. Beleza, você vai começar a entrar na etapa de prototipação. O que é a prototipação? A gente vai ver como isso fica de pé, sabe? Então, assim, um protótipo de um carro vai ser um modelo menor. Então, a gente vai montar um modelo menor, uma impressora 3D, etc. Monta aqui para ver se está funcionando. Funcionou? Beleza, vamos fazer numa escala maior, vamos ver se funciona. É justamente essa ideia de montar um piloto, montar uma coisa mais rudimentar, justamente para ir testando, vendo qual caminho funciona, etc. Montou isso, a gente leva para uma etapa de teste. Então, eu vou chamar um estudante de medicina, por exemplo, e eu vou falar: estuda com esse sistema aqui que eu desenvolvi, vamos ver se isso melhora a sua performance. E aí eu vou colher feedbacks de novo, vou conversar com essa pessoa, etc. Vi que os testes estão fazendo sentido, uma usabilidade fez sentido. Beleza, agora a gente vai trabalhar implementação. Então eu vou chegar para o desenvolvedor e falar: olha, preciso disponibilizar o conteúdo para este estudante de medicina dessa maneira, vai ficar dessa forma numa interface, por exemplo. Aqui eu estou dando um exemplo de produto, né, de interface, mas não necessariamente precisa ser produto ou interface, tá? A magia do design thinking é que ele pode ser aplicado em qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Você pode ver, sei lá, usuários estão com dificuldades para, sei lá, o cantinho do café da empresa. Eu já apliquei design system em ambiente, ou design system, desculpa, eu trabalho muito com design system e às vezes eu troco as palavras. O design thinking, eu já apliquei ele em ambientes, por exemplo. Então, os usuários, eles não conseguem fazer um determinado percurso de atividades ali, numa copa de uma empresa, por exemplo. E se a gente trocar? E se a gente reorganizar essa copa para deixar as coisas numa ordem cronológica funcional? Então, eu vou, sei lá, pegar a xícara, vou no café, e aí depois eu vou em outro, enfim, em outro lugar, pegar o açúcar, por exemplo. Tudo isso pode ser feito de N formas, tá? E uma coisa mais legal ainda, que, enfim, pessoas mais iniciantes têm essa tendência, que é seguir as fases, né? Empatia, definição, ideação, prototipação, etc. Seguir nessa não é uma receita, tá? É isso que eu quero dizer aqui para vocês. O Design Thinking, ele não é uma receita. Ele é uma forma de organizar os nossos processos para que faça sentido e a gente chegue a algum lugar de uma maneira um pouco mais pautada. Mas, por exemplo, se eu estiver trabalhando em um projeto e a gente não tem etapa, assim, não tem nenhum tempinho sobrando para fazer uma etapa de empatia, para fazer uma etapa de pesquisa, para sentar e conversar com o meu usuário. Vocês podem olhar e falar: pô, o que eu faço? Cara, segue o baile, vamos lá, vamos começar na ideação, porque é o que dá para fazer. Top, beleza. Vamos sentar todo mundo aqui, várias cabeças pensando, e a gente vai começar a fazer a nossa massa de ideias coloridas aqui, chegar numa prototipação e começar a testar. Ou começar, às vezes não dá para testar também, então vamos implementar direto. Beleza. Aí a gente vai no tentativa e erro. Se tá todo mundo alinhado, se tá todo mundo ciente de que isso vai acontecer, top, bora. Então, tudo isso a gente começa tudo é acordado, né? Então, você pode sair de uma etapa de implementação e voltar para uma ideação, porque não funcionou. Você pode sair do teste e voltar para a definição, porque você viu que não é aquele o caminho. Então, aqui não é nada fixo. O design é legal por causa disso, né? A gente não tem nada fixo, não existe receitas, tá? Aqui tem um resuminho de tudo que eu falei aqui, né? Então, a definição de cada etapa. Deixa eu abrir aqui. Então, assim, resumo rápido. Etapa de empatia inicial, que vai focar em imersão do ambiente do usuário. Definição: com base nos insights que você coletou nessa etapa de empatia, você vai refinar e definir melhor esse problema que você está atacando. Ideação vai ser a etapa onde a sua criatividade vai florescer e vocês vão bater muita cabeça para tentar resolver esse problema de uma maneira criativa e inovadora. Prototipagem vai ser traduzir esses conceitos
para uma realidade. Então, pode ser modelagem, pode ser um protótipo no Figma, pode ser uma cartolina na parede desenhada, tanto faz. Teste vai ser o momento onde os usuários serão submetidos a um teste utilizando essa sua inovação, tá? E aí, sempre pensando em fluidez iterativa e colaboração constante. Então, assim, etapas não são lineares, não é uma receita, vocês podem inverter as etapas conforme o seu contexto. Se você domina cada etapa, cada método, você vai conseguir fazer essa brincadeira e vai ficar muito mais fluido para você trabalhar, tá? E, como eu já falei antes, equipes multidisciplinares acabam trazendo mais visões, mais pontos de vista, mais pessoas para dentro do seu processo, ok? Alguma dúvida? Tá tudo bem, vocês estão tão quietos. Eu fico com medo que eu falo demais. Vou considerar o silêncio como um sim, tá bom? Então tá bom, beleza? Beleza. Show. Tudo certo, obrigado, Pedro. Arrasou. Top, obrigado pelo feedback. Beleza, aqui eu trouxe um pouquinho de história, porque, enfim, é legal entender um pouquinho da onde veio, quem são essas pessoas e da onde alguém tirou isso da cabeça, né? Então, design thinking não é uma coisa nova, não é uhul, isso surgiu e é novo, não. A gente está falando ali de década de 60, 70, quando a gente estava trabalhando os primórdios da tecnologia. A gente vai falar um pouco de interfaces ali nesse momento, né? Rádios, telefones, tudo isso a gente começa a trabalhar com pessoas precisando fazer coisas fora do mundo físico, né? Começando a engatinhar esse processo. Então, a gente começa a ter esse período de mudanças muito significativas e muito extravagantes, né? Então, a gente tem Stanford e IDEO, que são os berços do Design Thinking, né? Stanford é o epicentro de inovação e criatividade, né? E aí a gente tem essas duas pessoas, né? Que é o David Kelley e o Tom Kelley, que fundaram a IDEO em 1991, tá? Aí é só um pouco de contexto histórico, assim, só para vocês entenderem, enfim, como que funcionou isso, né? E aí a gente tem essa brincadeira de evolução contínua, né? Vocês podem, não vou denunciar a minha idade, mas ali, mais década de 80, 90, que a gente tinha, começaram a aparecer, por exemplo, aparelho celular, né? E aí começou aquela brincadeira com aqueles, enfim, aparelhos celulares completamente doidos, não sei se vocês se recordam ou já viram, de formatos completamente diferentes, flip, aquele que abre e fecha, uns que são os formatos de losango, porque tudo isso é evolução contínua. Então, como que a gente vai ter esse contraste, esse contato entre o ser humano e tecnologia, né? Ser humano e interfaces conversacionais ou não, como que o ser humano interage? Ah, beleza, ó, eu vi que essa pessoa bateu a cabeça ali. O que que a gente faz? Vamos deixar assim? Não, evolução contínua. V2, V3, V4, e aí a gente vai sempre modificando, né? Então a gente vai ter concepções e construções acontecendo o tempo inteiro, né? Então as ampliações das aplicações e a comunidade de prática é o que traz muito essa brincadeira interessante para o design thinking e o que fez ele ficar tão popular a ponto de todas as empresas aderirem a ele, tá? Impacto na atualidade, obviamente, né? A gente tem influência global, que ele foi adotado por, enfim, milhares e praticamente todas as empresas que trabalham com inovação, que trabalham com criação de material para usuários. A gente tem a transformação cultural, que é bem legal, porque ali na década de 90 a gente vai ter o início do que a gente está falando de UX. UX a gente trata como User Experience, né? Termo cunhado pelo... Gente, esqueci o nome do senhorzinho que fez. Eu falo o nome dele 300 vezes por dia, eu esqueci. Enfim, ele era vice-presidente... Perdão?
Alguém falou alguma coisa? Norman Nielsen, não é? O Norman. Nossa, me deu um branco, menino. Nossa, o Norman. Enfim, trabalhou na Apple, obviamente, né? O berço da usabilidade. E ele acaba cunhando esse termo ali. E é os primeiros momentos que a gente tem essa ideia de colocar a pessoa no centro e trabalhar com o feedback desse cliente, o feedback desse usuário, de acordo com o uso dele. Então, assim, aqui no rodapé tem um resuminho de não é apenas uma metodologia, mas uma evolução contínua nascida de necessidades e abordagens humanizadas, né? Então a gente não pensa só em criatividade por criatividade. Senão a gente estaria, enfim, a gente estaria brincando de construir megazords todos os dias, né? Em vez de pensar numa coisa que realmente funciona. A ideia é pensar no contexto daquelas pessoas que estão utilizando o produto e, com isso, conseguir criar algo mais efetivo para elas. Érica, manda aí. Oi, Murilo, tudo bem? Prazer. Manda. Vamos lá. Dentro de um contexto comercial, falando, como que poderia ser tratada essa questão do design thinking? Por exemplo, assim, daria para a gente elaborar um comercial dentro dessa metodologia? Na verdade, não é uma metodologia, mas dessa construção aí? Ou você acha que seria algo totalmente... Não são distintos, porque há uma conexão forte aí que eu vejo, mas dentro de um contexto empresarial falando, o comercial vem antes do design thinking. Como que você lida com essa questão? Que pergunta incrível. Geralmente a gente, enfim, comercial e área de produto, né, ficam um pouquinho afastadas, porque Sim. a área de produto vem primeiro, né, não tem o que o comercial vender se o produto não trabalhar. Mas aqui o design thinking, ele é um método, né? Então, assim, a ideia é que qualquer pessoa, em qualquer ambiente e qualquer estrutura que a gente esteja falando, consiga aplicar. Se você tem um problema, e problemas temos vários no nosso dia a dia, se você tem um problema, você consegue trabalhar design thinking tranquilamente. Então, sei lá, vamos pensar num contexto comercial, por que os meus farmers aqui, as pessoas que fazem prospecção de novos clientes, demoram tanto? Meu SLA é de 6 meses. Por quê? Pô, aí você tem milhares de perguntas e possibilidades para fazer uma etapa de empatia, por exemplo. Vou fazer uma imersão para ver como que esse cliente ele é atendido. Beleza, aí você vê todas as etapas, escreve, anota, escreve, documenta. Beleza, o meu farmer ele faz 8 chamadas de vídeo com o cliente. E eles podiam fazer uma só. Pô, melhoria de processo, melhoria contínua. Vou fazer essa correção. Isso que eu fiz aqui foi um exercício muito pequeno. De uma etapa. Você viu que eu corrigi um processo. Sim. Em vez de fazer 5, 6 chamadas de vídeo, vamos fazer uma só com material mais estruturado e aplicar um processo. Pronto, eu não preciso ter um desenvolvedor envolvido, por exemplo. Legal. Então, qualquer pessoa, a própria pessoa que atua dentro do comercial não precisa ser nenhum coordenador. Essa pessoa pode pensar dessa forma. Pô, o meu processo é assim, assim, assado. Eu consigo resumir? Eu consigo melhorar alguma coisa para ficar um pouco mais rápido? É um exercício, sabe? Então, é essa provocação constante que fica atrás da orelha, assim, tipo, cara, eu podia estar fazendo isso aqui mais rápido, será? Legal. Fez sentido? Com certeza. Perfeito. Obrigada, viu? Imagina, qualquer coisa, só levantar a mão. Valeu. Então, assim, a gente tem o design thinking, ele tem um modelo muito acadêmico, né? Antes de vir para o mundo e globalizar em todas as empresas, ele veio de uma abordagem muito metodológica, né? A gente está falando de pesquisa científica, testes. Quando a gente fala de produto físico, né? Sei lá, por exemplo, um shampoo. Pô, projetamos um shampoo, vamos lançar um shampoo. Como que acontece? Esse processo ele é feito com pessoas, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um curso, vou fazer esse parênteses aqui, porque eu adoro contar histórias, tá?
Eu fiz um curso de pesquisa uma vez e eu conheci uma senhora que ela fazia pesquisa de campo. Eu fui com um viés de, enfim, digital, né? Porque eu sou de design digital. Mas ela era de produto físico, produto de dia a dia. E ela falou, cara, eu ia na casa de uma consumidora e falava, olha, o produto é, sei lá, um shampoo para bebê. Posso ver como você dá banho na sua criança? E ela ficava no cantinho do banheiro com uma prancheta, ticando, anotando, 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 para depois ela ir fazer uma tabulação para entender e juntar com outras pesquisas, juntar com outras pessoas que experimentaram o produto. Sei lá, é uma empresa, fizemos a geladeira, manda para casa do consumidor por um mês, vamos ver o que ele acha. Por que isso é feito? Justamente para seguir essas etapas que eu falei. A gente teve um problema, a gente pensou, a gente criou, pensamos, prototipamos e mandamos para casa do cliente para ele testar. Deu certo? Beleza. Agora a gente massifica isso e produz em larga escala, tá? Então, quando foi visto que essa ideia de colocar o cliente no centro fazia muito sentido, porque a gente, enfim, conseguia feedbacks muito mais positivos e o produto final ele ficava muito mais redondinho, pô, a gente está economizando tempo, a gente está otimizando os custos que a gente tem e com isso a gente lucra mais. Então vamos trazer a galera para o centro, né? Acho que de 2014, eu acho, para cá teve esse boom de UX e tecnologia. Então a galera começou a ver cases realmente de empresas que colocaram o usuário no centro e tiveram, assim, escalas gigantescas de lucro, né? Por exemplo, um exemplo perfeito que eu adoro dar, Nubank. Nubank chegou com essa ideia de banco sem burocracia, de banco digital, de coisa simples. Pô, vamos parar de falar difícil. Aí ele teve essa vertente, popularizou, viralizou, e todo mundo queria ter um Nubank. Todo mundo queria fazer parte disso. Por que funcionou? Porque eles trouxeram o cliente para o centro. Não tem nada pior do que uma pessoa. Eu já fiz muita pesquisa de produto financeiro. Não tem nada pior do que você falar com uma pessoa de 50 anos que ela não está afim mais de pensar. 50, 60 anos. Eu pego muito exemplo da minha mãe. Minha mãe detesta ler. Minha mãe detesta olhar a tela do celular. O Facebook ela adora. Ela sabe mexer no Facebook melhor que eu. Mas um produto financeiro, um empréstimo, alguma coisa assim, é um saco, é um parto de fazer, porque é difícil, é chato. Tem termos difíceis, né? Que não é uma comunicação legal para uma pessoa que não é nativa digital, por exemplo. Então, como que a gente atende essa galera de uma maneira que ela se sinta incluída, né? Que ela se sinta abraçada de alguma forma. Por que uma pessoa mais velha ali, um aposentado, ele gosta de ir na lotérica, ele gosta de ir no banco? Conversar com o gerente, conversar, enfim, com o atendente. Porque, não entendi isso aqui, me explica. E explica, e fala, e teu contato, etc. Como que isso funciona para uma geração mais nova? Né? Então, são públicos diferentes e precisam de abordagens diferentes. E aí, Design Thinking entra com essa ideia de como a gente melhora, como a gente incrementa, como a gente coloca essa pessoa no centro para atender ela de uma melhor maneira, tá? Eita. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, uma visão mais abrangente, né, da relevância do Design Thinking, a gente tem ali 4 passos. Então, inovação centrada no usuário, desenvolvimento de produtos e serviços alinhados às necessidades e expectativas desse usuário, redução de riscos de lançamentos mal sucedidos. Então, se eu estou bem alinhado com essa pessoa, se eu estou bem alinhado com o meu público, a chance de eu errar e, enfim, por exemplo, fazer um recall de produtos, chamar todo mundo que comprou o meu shampoo e falar, gente, devolve aqui que deu ruim, nossa, aí assim, trazendo para um recorte muito mais atual que a gente está vivendo hoje, a gente vive numa bolha de comunicação, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo se espalha muito rápido. Então, assim, pegando exemplos do ano passado, a gente teve uma blogueira falando da maquiagem base de uma outra blogueira. Ela passou um paninho aqui e estragou a maquiagem. Putz, isso espalha, tem fogo. Isso é um impacto, é um soco muito forte na marca. Assim, pô, o produto não é bom. As vendas, elas caem. Pronto, foi pro buraco.
Agora tem que reconstruir. E aí, reconstruir uma marca depois que ela tomou um soco é muito difícil. Porque você tem que conquistar a confiança desse consumidor de novo, de novo, de novo. Você tem que convencer gente. Tem gente que não vai ser convencida de novo. E aí você perde venda, perde faturamento. O produto não é mais o mesmo. Então, é muito complexo isso, tá? Então, a gente tem que cada vez acertar mais na mosca para conseguir lançar e ser um sucesso, tá? Resolução de problemas complexos é uma ferramenta que, enfim, vai ajudar a quebrar esses problemas muito complexos e muitas vezes, ali eu adoro essa palavra, multifacetados. É um problema que ele é grande e, enfim, problemático. Ele tem muitos lados. O Design Thinking é uma abordagem que vai te ajudar a quebrar isso e a abordar isso de uma maneira um pouco mais faseada, um pouco mais calma. Porque às vezes dá um medinho, assim. Dá um medinho muito grande, assim. Quando eu trabalhei na Centauri e na Nike Brasil, a gente tinha um desafio que era, eu preciso fazer um ecossistema de esporte para a América Latina. Quando eu ouvi isso, eu fiquei tipo, o que é um ecossistema? Ecossistema já é uma palavra gigantesca. Você já imagina que é um megazord, assim, um negócio gigantesco. Quando eu fui tentar entender, aí que minha cabeça deu um nó mesmo, que a gente estava falando de pagamento, a gente estava falando de cashback, a gente estava falando de muitas soluções que por si só já eram complexas, a gente tinha que integrar tudo e colocar tudo na mesma caixa. Qual que é o primeiro passo? Sentamos, conversamos para entender. O primeiro passo, vamos criar uma carteira digital, beleza, porque os nossos clientes eles não estão conectados com todas as marcas. Vamos juntar essa galera toda e aí a gente já tem a primeira coisa que liga, né, que é o omnicanal que a gente fala, que é o meu usuário que compra na minha loja da Centauro, ele consegue gastar o cashback dele na Nike. Então a gente já tem um princípio de conectividade, um princípio de ecossistema acontecendo, porque eu estou trocando dinheiro entre marcas diferentes, mas que são do mesmo grupo. Então a gente começou a trabalhar por aí, mas é uma abordagem que vai ajudar a quebrar essas coisas muito grandes, muito complexas, tá? Fomenta a criatividade e inovação sempre, então ideias inovadoras, a gente pode virar o que está aqui de cabeça para baixo e tentar abordar isso de uma maneira diferente. Sim, é muito interessante fazer isso, é recomendado que faça isso, porque assim, cara, você pode ter uma ideia que ela salva o faturamento, você pode ter uma ideia que ela gera uma nova vertical para você começar a trabalhar de novo em coisas novas, público novo, faturamento novo. A gente pode estar falando de coisas, enfim, coisas muito grandes aqui. Adoção de soluções criativas, então esse processo ele está funcionando? Tá, mas consigo fazer ele mais rápido? E se a gente investir um dinheiro numa ferramenta melhor, parar de usar esse processo antigo e a gente iniciar um processo com uma ferramenta nova, pode ser um pouco mais cara? Pode ser, mas a gente economiza ali em custo operacional, que eu quero dizer. E começa a rodar melhor. Então, assim, o que a gente demorava uma semana, a gente gasta 2 dias para fazer. Funciona? Funciona. Se paga? Acaba se pagando. Então, a ideia é não ser dominado pelo problema, tá? É justamente esse o ponto. E adaptação contínua ao mercado. Isso aqui é mais voltado para produto, né? Então, resposta ágil a mudanças e antecipação e aproveitamento de tendências emergentes, né? Vou dar um exemplo maravilhoso. Stanley, copos Stanley, tá? Essa maravilha dessa febre que está acontecendo. Por que uma marca que foi criada em 1919, com foco em coisas para camping e materiais voltados para uso masculino de camping, aquela pessoa que ela vai para o mar, ficar 2 meses pescando e precisa de uma faca que não quebra no segundo dia, ou precisa de uma louça que não estrague com facilidade, por que isso viralizou para pessoas jovens e blogueiras hoje? Inovação. Então, assim, a gente viu que as pessoas, elas têm, enfim, a Stanley fez essa brincadeira, né? Pegou um produto muito bom, que tem uma durabilidade incrível,
e trouxe para um mercado novo, que é não sei se vocês já viram esse termo, eu adoro TikTok, tá, gente? Eu gasto muito tempo do meu dia no TikTok e eu vejo muita coisa, porque me ajuda a ter repertório de coisas, assim, então eu acabo pensando muito rápido. Teve o caso do carro que pegou fogo com um copo dentro e ainda tinha gelo dentro do copo, por exemplo. Isso é um marketing muito orgânico, que traz muito resultado para a empresa. A gente tem o lance de tendência, então a gente está falando de uma tendência, a gente está em design, né? Aí eu vou trazer um pouquinho de tendências de design. Saímos de uma pandemia, então a gente está no momento onde a gente está trabalhando com coisas muito sóbrias, né? Pouca informação. Todas as marcas do mercado praticamente fizeram um rebranding e facilitaram as marcas, né? Burger King, por exemplo, mudou o logo para uma coisa mais simples. McDonald's, Nubank, Itaú fez agora. Coisas mais simples, mais fáceis de entender, cores mais calmas, menos informação. A Stanley fez a mesma coisa. Vou trazer um copo, funciona para tudo, é indestrutível e é aplicável no dia a dia para essas pessoas. Pronto, deu certo. Bum, vende 270 milhões do nada, do dia para a noite. Então, inovação ela vai trazer essas brincadeiras, essa conversa que vai ajudar a gente a criar produtos, a criar marcas muito mais duradouras e, enfim, novas. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Show. E aqui. E aí eu vou entrar agora no mão na massa, tá? Que eu vou entrar no passo a passo, eu vou entrar em cada etapa e eu vou trazer, enfim, possibilidades para cada etapa que a gente conversou, tá? Primeiro passo, problema. Então, assim, o problema, ele precisa ser muito bem desenhado, tá? Porque ele vai ser o seu ponto de partida. Então, assim, para você iniciar uma jornada de inovação, você precisa ter um motivo para isso. Então, assim, identifique o seu desafio, identifique o seu problema, para você ter um ponto de partida bem estável, bem desenhadinho, tá? Porque isso vai te ajudar a ter foco e esse seu ponto de partida ele vai ser a sua âncora, tá? Por quê? E aí falando por experiência assim própria, por 1000 vezes que eu fiz isso. Chega uma hora que você começa a molhar os olhos em tanta coisa legal que você poderia fazer que às vezes dispersa. Ainda mais eu, que, enfim, TDAH falando. Então, assim, você começa entendendo uma coisa e aí você vê, não, mas isso é legal. Isso também. Nossa, mas eu poderia fazer. E quando você viu, você está projetando. Você começou falando de banana e você está lá no abacaxi. Você está bem longe daquilo. Porque uma coisa vai conectando na outra. Então, assim, sempre volte para o seu problema inicial. Ele vai ser o seu alicerce, tá? Então, sempre tenha isso em mente. Pergunte, questione, seja a Hermione Granger, assim, dentro da sua empresa, dentro da, enfim, faculdade, onde você estiver aplicando esse método, tá? É uma dor do cliente? Quantos clientes têm essa dor? É uma barreira ou um ruído? Os clientes, eles estão fazendo, eles conseguem fazer ou eles não conseguem fazer? Ou eles conseguem fazer com dificuldade? Questiona, tá? Afeta algum indicador da empresa? Tá afetando de algum jeito? Se sim, qual? Quais são os riscos de não priorizar isso agora? Posso fazer isso depois? Existem dados sobre esse tema? Posso conversar com alguém sobre isso? Alguém já estudou isso de alguma forma? Porque quanto mais informação você tiver sobre o seu problema, sobre o seu primeiro passo, mais fácil fica. Porque assim, na etapa de empatia tem milhares de coisas que você pode fazer. Você pode fazer pesquisa, você pode fazer uma desk research, de sentar e olhar material que já existe na internet, por exemplo, estudos, teses. Você pode pegar dados da empresa e debulhar eles para montar um storytelling. Só que se isso já está feito, se já existe alguma coisa sobre isso, já te economiza um tempo e você reduz a sua jornada. Tá? Então sempre desenhem isso, sempre desenhe o problema antes de começar a trabalhar. Tá? Às vezes a gente fica, pô, isso é uma emergência, tem cliente reclamando. Mas é um cliente ou são 50 mil? Tem um peso muito grande aí. Né? Falando de produto, falando até de comercial, como a Erika trouxe. Porque, enfim,
cada coisa vai ter um peso diferente. Se é um cliente reclamando, por quê? Será que ele não bateu a cabeça na parede sozinho e ele tá puto por causa disso? Ou são 500 pessoas que estão falando, pô, isso aqui não tá legal. Ah, então beleza. Então a gente precisa mexer nisso aqui de algum jeito, certo? Então perguntem, questionem, pensem em como questionar o problema, porque isso vai direcionar, isso vai. Lembra que eu falei de coisas muito abrangentes? Isso vai começar a fechar o escopo para vocês e vai começar a facilitar o processo, beleza? Segundo passo, investigue, né? Então a gente está falando aí de definição, né? Então depois que você investigou, etapa de empatia, e aí você vai iniciar o seu processo de investigação, tá? Então, deixe os seus achismos e suposições de lado. Às vezes a gente tem isso, né? Vieses inconscientes ou viés muito conscientes de que, isso não funciona. Né? Eu já trabalhei com pessoas que estavam na empresa há 8 anos, por exemplo. A pessoa viu o produto que eu trabalhava sendo fundado, sendo lançado e sendo criado do zero. Fala, pô, vamos por esse caminho. Não funciona. Falei, pô, mas como assim não funciona? Ah, porque a gente tentou isso 4 anos atrás. Falei, pô, mas 4 anos atrás para hoje, muito chão já passou. Ixi, a Sapucaí é bem grande, meu anjo. Já aconteceu muita coisa aqui. O público pode ter mudado, a abordagem pode ter mudado. Eu não estava aqui, eu posso pensar de uma maneira diferente. Ou o que foi feito 4 anos atrás, para eu ir para um caminho totalmente diferente. Então são formas de abordar, tá? Então faça pesquisas, faça análises em fontes muito, muito confiáveis, pelo amor de Deus, sempre fontes muito confiáveis. Não vai me. Wikipédia não está valendo, tá? Faça. Aborde sempre com formas muito confiáveis que você consegue colocar a mão no fogo, tá? Para você conseguir puxar essa informação e conseguir usar ela como argumento. Tá? E aí, algumas estratégias que podem ser usadas para essa investigação nessa etapa de empatia, né? Empatia profunda, então, observação direta. Imersão no ambiente do usuário, foi eu comentei da senhorinha observando uma mãe usando o produto. Entrevistas, você pode conversar com pessoas abertamente para conseguir capturar insights emocionais. Assim, o usuário, quando ele se desembesta a falar, menino do céu, fala que é uma beleza. A gente geralmente prepara um roteiro de perguntas. Assim, eu já fiz entrevista que eu fiz uma pergunta. O usuário falou por 45 minutos, ele respondeu tudo que eu tinha planejado. Eu falei um A, né? Sabe? Eu falei por 30 segundos para fazer a pergunta. O resto foi só basicamente eu bancando o psicólogo, sabe? Aham, sim. E como você se sente sobre isso? Entendo. O como foi para você? Pronto, banquei o psicólogo na terapia, pronto. A pessoa foi falando, e eu tive todo o material que eu precisava para trabalhar. Então, o usuário ele vai ser sempre o seu melhor amigo para te dar insights, tá? Análise de dados, fontes confiáveis demais, assim, então métricas e analytics de onde você trabalha, de onde você está atuando, caso não tenha, dá para você captar informações quantitativamente, né? Feedback de usuários, então você já deve, se você trabalha numa empresa, provavelmente tem um canal onde as pessoas entram para falar de um NPS, para reclamar de algum jeito, e isso é uma fonte muito rica de informação, porque é o usuário te dando insights desordenados e completamente caóticos? Sim, mas se você organiza isso de uma maneira que você consegue ler, consegue extrair essa informação, você tem um pote de ouro sem você precisar ir atrás do usuário, marcar uma reunião, sentar. Às vezes você tem que se despender para dar brinde ou, enfim, orientar, dar algum mimo ali monetário. Então, é um feedback ativo muito útil, tá? Brainstorming colaborativo são sessões em grupo que vão te ajudar. Diversidade de pensamento, como eu já falei. Então, assim, eu já fiz processos que eu coloquei as pessoas do RH para pensar junto comigo. Porque eu estava travado num problema e eu não conseguia desenhar, eu não conseguia pensar numa solução. Puxei o pessoal do RH, recrutamento e seleção, desenhando tela de produto junto comigo. Funciona? Funciona pra caramba.
Porque, assim, elas me colocaram numa direção que eu não estava conseguindo ver por conta de viés. Eu estava tanto tempo imerso naquelas informações, tanto tempo olhando para aquelas informações, que eu não estava vendo uma saída. Coloquei lá, mas isso aqui, você já foi por esse lado? Eu falei, olha só. Então, às vezes vem de uma única pergunta que é feita, você tem um estalo, uma ideia, tá? Pessoas do financeiro, pessoas do atendimento, coloca toda essa galera numa sala e fala, gente, o problema é esse, como vocês resolvem? E deixa a galera responder, tá? Um ponto sobre sessões em grupo, também é legal fazer sessões em grupo com usuários. É muito legal. Então, por exemplo, uma vez eu fiz um card sorting. Card sorting é um processo onde você cria grupos e coloca esses grupos para organizar palavras. Qual era o contexto? Eu trabalhava em um site de saúde, né, planos de saúde. E tem termos mega complexos em saúde. Então, a gente tinha obstetrícia, a gente tinha laboratorial, ambulatorial. Os nossos usuários, eles ficavam confusos entre essas palavras, eles clicavam em todas. E a jornada era muito maior. E aí a pessoa não conseguia fazer o processo dela. O que a gente fez? Pô, vamos chamar ali, sei lá, 15 pessoas de idades de 18 a 65 anos, gêneros variados, e a gente coloca essa galera numa sala, separado em 5 grupos, 4 grupos, coloca os termos do site numa mesa para cada grupo e pede para eles organizarem. Gente, o processo pode parecer um exercício muito besta, mas o processo foi muito legal, porque tinha grupo que estava se matando, tinha um menino de 18 anos discutindo com uma senhora de 55. Não, mas isso não faz sentido. E ela, menina, eu já tive filho, obstetrícia é isso. E questionando, e eles debatem, e eles, todos os grupos juntos, quando a gente colocou lado a lado, eles resolveram a estrutura do site pra gente. Foi uma sessão só, e resolveu, e a gente começou a ter resultados muito interessantes quando a gente implementou. Por quê? Trouxemos o usuário para o centro, tá? E é muito legal quando isso acontece, assim, e observar esse processo é muito divertido, pelo menos, enfim, eu acho. Mapeamento da jornada do cliente, assim, não tem nada mais rico do que fazer esse processo, então é uma dica interessante, Érica, para comercial, assim, tentar entender o processo como um todo, de ponta a ponta. Então, assim, seja no produto ou seja no operacional. Então, onde a minha pessoa ela começa a trabalhar e onde ela termina. Onde o meu usuário começa a compra dele e onde ele termina. Por onde ele passa. Com quem ele conversa. Quais são os pontos de contato. Muito simples. Por exemplo, quando eu trabalhei com a Vivo, cara, era muito difícil conseguir conversar com o usuário da Vivo, porque ninguém gosta de ligar para Vivo, né? Mas assim, a gente falava, oi, tudo bem? Você quer responder uma pesquisa? Conversa com a gente. Era a porta na cara. A gente não tinha conversa. Te dou R$ 50 para você responder. Não, não quero comprar nada de você. Eu falei, mas não é compra. Por quê? Quando a gente foi ver a jornada, aquele usuário já tinha recebido 55 ligações num dia, oferecendo, compra isso, olha esse plano celular, olha essa internet, olha aquilo. Olha... Falei, cara, eu já estou saturado de conversar com você. Falei, mas eu não sou do atendimento, é outro lado, não me importa, eu não quero ser contato com vocês. Quando eu tiver um problema com a minha internet, eu ligo para vocês. Tá bom, fechou. Então, assim, já era um caminho que eu sei que não vai dar certo, porque olhando a minha jornada, o cliente ele fica lá rodando naquele processo de atendimento, tentando oferecer produto para ele. Então, é muito interessante, porque você começa a olhar pelo lado da pessoa, né, o lado do usuário. Justamente é o que traz insights muito interessantes. Às vezes você melhora um processo assim, tá? E aí você identifica pontos críticos, né? Então você sempre vai destacar isso quando você mapear essa jornada. Vou dar um exemplo que foi um dos exemplos mais divertidos que eu tive na minha carreira. Eu trabalhava na Vivo e eu cuidava de um checkout digital. Então você entrava no site, colocava seus dados, colocava seu pagamento, fechava e o chip chegava na sua casa. Beleza. Na minha parte ali, enfim, um indicador que a gente tinha que estava sempre no vermelho era cancelamento. E eu falava, mas gente,
A minha jornada, ela tá tão bonitinha, tão redondinha. Se o usuário sabe os dados dele, ele compra em 1 minuto e meio. Porque era uma métrica que eu acompanhava o dia inteiro. Eu falava, pô, vamos lá. Eu comecei em 5 minutos, eu derrubei isso para 1 minuto. Só que a taxa de cancelamento era 90%. Eu falei, nossa, então 90% das vendas que eu faço são canceladas. Isso tá errado. O que que eu fiz? Dei um passo para trás, saí do meu cantinho, da minha bolha ali, para ter uma visão macro da jornada como um todo. Falei, beleza, o usuário ele vai lá no marketing, ele entra no site, ele navega, ele vê os planos, ele clica em comprar, ele vem para o meu checkout. Beleza, coloco os dados, verifiquei tudo de novo. Beleza. Ele vai para o pós. Aí que eu tive o estalo, eu falei, putz, eu nunca olhei o pós. Eu nem sei como é o pós-venda, depois que ele compra. Quando eu fui olhar, beleza, ele recebe esses e-mails de o seu pedido está sendo preparado e vai para a logística. Gente, quando eu fui conversar com a logística, a coordenadora da logística, quando ela me viu, ela parecia um fantasma, o cabelo em pé, assim, sabe aquela pessoa que ela não dorme há um tempo? Ela falou, Murilo, é um caos trabalhar aqui. Eu falei, ué, mulher, por quê? Ela falou, porque eu não sei qual chip eu mando para qual cliente. É um caos, é uma bagunça. E aí é uma zona e eu não sei o que eu faço mais. Eu já tentei corrigir de todas as formas. Eu falei, nossa, peraí. Aí eu voltei um passo e fui olhar o pós-venda. A gente tinha o back-office. Qual que era o back-office? Era uma pessoa sentada. Ela confia as informações da compra e as informações do cliente. Olhava tudo e mandava para Vivo. E ela clicava no botão para falar para a logística olhar e separar o chip e mandar para esse cliente. Um dia eu cheguei para essa pessoa do back-office e eu falei, fulana, tem alguma dificuldade no seu trabalho? Tem alguma coisa acontecendo? Não, Murilo. Maravilhosa. Meu trabalho é muito tranquilo. Eu falei, jura? Bom, trabalha aí, deixa eu ver como você faz. Sentei atrás dela e ela foi pá, trabalhando, ouvindo a música dela, eu nem tava ali. Quando eu vi, ela clicava. Tinha uma ação que ela fazia, ela clicava 4 ou 5 vezes num botão só. Que era o botão que vinculava o cliente ao chip. Aí eu, fulana, por que que você clica tanto nesse botão? Ela é pra ter certeza que foi. Eu falei, tá. Quando eu fui ver com os meus desenvolvedores, cada clique que ela dava num botão vinculava um chip ao cliente. Então ia lá, o Murilo comprou um plano celular. A fulana clicou 7 vezes no botão. A moça a coordenadora, a Lara, né? A Lara era perfeita. A pessoa que cuidava da logística. Ela sentava e falava, beleza, vou mandar o chip do Murilo. Ela tinha 7 opções de chip para mandar. Qual que eu mando? Não sei. Vou voltar, vou pegar todos os chips, vou voltar para perguntar. E a logística ia se batendo e se atravancando e não ia para frente nunca. E o que que gerava o cancelamento? Se o cliente não receber, a operadora, né, a Vivo cancelava se o cliente não recebia o plano em 48 horas. Então, por um erro de processo, por uma falta de feedback numa tela, a gente estava com uma taxa de cancelamento de 90%. E cada chip que a gente emitia custava R$ 7. Aí você faz a conta. Se ela clicava 5 vezes, 7 vezes 5, R$ 35. Era o preço da venda. A gente estava rasgando dinheiro. E a única coisa que eu fiz foi travar aquele botão. Então, assim, observar o seu usuário, seja ele externo, seja ele interno, é o ponto chave para você entender, às vezes, esses erros bobos que estão por aí. E tem, viu? Tem espalhado por todo lado, tá? O próximo ponto é benchmark competitivo. Olhar a concorrência, olha o que a galera tá fazendo, olha as lacunas, pô, o que que esse cara faz que eu não faço? O que que o concorrente gringo faz que eu não tô fazendo? Qual que é o lado mais interessante aqui que eu poderia estar usando para ser diferente, para conseguir combar aqui com as minhas informações, com o que eu já tenho de produto e vender de uma maneira mais legal? Vou dar um exemplo perfeito de novo. O copo da Stanley. As pessoas falam, pô, meu canudo fica aberto. Aí eu comecei a olhar, eu comecei a pesquisar sobre.
Gente, tem uma gama de acessórios para colocar no seu copo. A Stanley pode pegar e produzir isso em massa que vende que nem água. Aí vende o copo, vende o acessório, vende a alça para você colocar no copo, vende a bolsinha para você guardar o seu copo. Pronto, resolvido. A gente sai de 270 milhões de faturamento de um dia para outro para 800 bilhões, tranquilamente. Porque a gente já vende um mix de produto redondinho, funcionando, saca? E isso gera muito mais valor, né? E você começa a pensar em experiência. Enfim. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Eu falo demais, eu já comentei. E às vezes eu me atrapalho. Tá tudo bem? Então, beleza. Show. E aí, tranquilo, top. Um pouco sobre análise de dados detalhada, né? Então a gente vai ter sempre que ter. Vocês vão ter esse material, tá? Eu peço para o pessoal da UAG mandar e vocês leem com calma. Mas enfim, a importância de uma análise mais aprofundada é interessante porque você precisa ter uma compreensão holística e mapear as experiências, pontos de contato, com quem esse cliente está falando, por exemplo, ou onde essas pessoas estão passando e quais os sistemas que elas usam, qual que é a dificuldade que elas vão ter, aí você entra em dados e métricas, né? Quanto tempo ela demora, por que ela demora, onde ela tá travando mais, etc, tá? E aí, aqui a gente tem dados destacados. Gente, é muito tecnológico esse negócio. Show. Então, assim, mapa de empatia, clássico. Você consegue montar um mapa para você ter uma visão mais holística do que o seu cliente, ou o seu usuário, ou o seu cliente interno está passando. Você consegue ter uma seção de elementos-chave para pensamentos, sentimentos, dores, ganhos e oportunidades que você acha nesse usuário. Você consegue ver utilização, então nuances emocionais, tudo isso. Então, por exemplo, quando eu fiz o mapeamento de jornada da Vivo, eu vi que a etapa de pós-venda era muito complexa. Por quê? O meu usuário ele tinha todo o suporte para fazer a compra e ser atendido. Então, assim, para fazer a compra, tem 50 pessoas ali falando: oi, você gostaria de comprar? Só que depois que você compra, todo mundo some. Por quê? Porque você já comprou, o dinheiro já está no meu bolso. Agora é você que lute. Mas o meu usuário ele ficava a ver navios, porque ele ficava: pô, mas vão vir instalar minha internet? Quando? Eu preciso estar em casa? E se eu não tiver, como é que faz? O meu usuário ele ficava completamente perdido. Então foi um ponto que eu, enfim, isso é uma oportunidade para a gente trabalhar e deixar a jornada melhor. Certo? Uh, ei. Isso aqui eu já comentei, né? Mapeamento das etapas e pontos de contato. Entrevistas estruturadas vão te ajudar bastante, validação de informações que você já tem. Aqui eu não vou me aprofundar muito porque eu já comentei bastante. Tá. Análise de dados quantitativos, tá? Então é muito interessante que você tenha métricas muito bem definidas e bem claras para você conseguir fazer esse processo de uma maneira mais a identificar padrões e tendências, tá? Eu vi que toda a minha massa de usuários ela tem esse comportamento. Trabalhar isso de uma maneira mais ativa. Lucas, manda aí. Então, quanto à pesquisa, né, quanto a esse tipo de coisa que é mais direcionado, assim, tipo, tem algum modelo, alguma coisa que vocês forneçam pra gente, tipo, ter uma ideia de como ela é feita, de quais perguntas são feitas, de que dados a gente extrai de cada pergunta, né, e por aí vai, tipo, nesse tipo de insight mesmo. Show. A resposta para isso tá lá no seu problema, tá? Então, assim, quais tipos de informação eu vou precisar? Depende, né? Todo designer vai, assim, dar um pouco de raiva às vezes, porque essa é a resposta para quase tudo. Depende. Então, qual informação eu preciso? Depende do que você está buscando. Então, assim, existem milhares de métodos de pesquisa. Só que vai depender do que você está buscando. Então, assim, você pode ter uma abordagem quantitativa? Sim. Você pode ter uma abordagem qualitativa? Sim. Você pode mesclar os dois? Também.
Então, vai depender do que você está querendo extrair. Então, assim, lancei um produto digital, a minha lista de exercícios para alunos de medicina. Como que eu sei que está dando certo? Por exemplo, vou fazer uma análise quantitativa. Então, assim, quantas pessoas estão acessando? Por quanto tempo elas ficam? Quantos exercícios elas respondem em média? Tudo isso são informações que eu consigo puxar para refinar o meu produto, ou, enfim, refinar minha jornada, etc., cada vez mais. Então, eu vi que um aluno entrou e ele fez um exercício. Será que a minha lista está muito difícil? Será que ela está muito complexa? Será que ela está muito extensa? Será que o visual que eu estou colocando na pergunta ajuda? São perguntas que eu faço. Tudo isso eu vou levar para a etapa de ideação de novo para trabalhar. Pô, se eu colocar um vídeo em vez de uma questão da FUVEST em texto, se eu colocar uma imagem colorida, enfim, tem milhares de formas de trabalhar. Então, assim, a resposta para como fazer essas análises, como extrair essas informações, vai estar no seu problema. Eu tenho um artigo do Nielsen Norman Group, que é quando usar cada método de pesquisa. Antes da gente encerrar, eu mando aqui no chat, tá? Eu fecho esse material aqui, eu pego e eu mostro para vocês, tá? Porque ele é muito bom, porque além de te dar um resuminho de cada método e quando usar, ele te explica quando fazer essa abordagem, quando ser mais quant, quando ser mais quali, quando usar, enfim, cada método em cada abordagem, tá? Fez sentido, Lucas? Não fez sentido sim. Era mais essa questão assim, de quais metodologias você sugeria, mas acho que no final ali foi o que casou tudo, né? Foi você falando do artigo que você tem, falando Uhum. sobre isso. Acho que já vai ajudar muito. Muito Sim. obrigado. Imagina, e aqui mesmo, daqui a pouquinho, eu vou passar alguns métodos interessantes. Então, assim, workshops colaborativos, eu já comentei, eu vou dar uma acelerada por causa do tempo, tá, galera? Beleza. E aí, no terceiro passo, a gente tem a definição, tá? Então, assim, depois que a gente coletou toda essa ruma de informação, a gente vai entender o cenário e começar a colar as coisas juntas para ver como que a gente parte desses insights e ideias, informações espalhadas para uma ideia mais palpável. O quarto passo, enfim, depois que você consolidou tudo, você vai idear. E aí a sua imaginação reina, tá? Use a sua imaginação, quanto mais ideias, melhor, e expanda a visão com mais possibilidades para fora da caixa, tá? Quinto passo, prototipe, teste, monte, use de alguma forma, tá? Em UX, a gente usa muito protótipos de baixa fidelidade quando o projeto é básico, ou seja, quando eu não tenho nada, nenhuma forma de validar isso, a gente usa no papel, por exemplo. Ou monta ali uma coisinha no Figma, coloca no celular. Eu já fiz muito isso. Monta uma coisa mais simples, uns quadrados cinza ali, só para ter uma coisa visual mesmo, coloca no celular, eu segurando o notebook com o negócio no meu celular e vai pra rua. Eu já entrei no Sesc aqui em São Paulo. Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Você topa testar um negócio aqui? Dá na mão da pessoa. E vejo ela usando. Pô, vou melhorar isso aqui. Enquanto ela tá mexendo, eu já tô ali anotando o que eu preciso mudar. Ela usou, beleza, escrevi o que ela precisava, modifiquei, próximo. Mudei ali. Oi, tudo bem? Se eu te pagar um café, você testa um negócio aqui para mim? Gente, trabalhar com isso, trabalhar com inovação, requer muita cara de pau, tá? Dá medinho de você abordar a pessoa na rua para ela testar alguma coisa? Dá muito. Mas às vezes é muito legal. Porque a pessoa começa a conversar com você. Oi, nossa, eu tive isso semana passada e eu não achei ferramenta nenhuma e isso que você está fazendo é muito legal. Nossa, eu já tive feedbacks dos mais diversos possíveis, tá? Teste, como eu falei, né? Então, além de montar teste, organize isso, documente isso, Isso é uma coisa que eu quero. Vou fazer uma pausa aqui para bater nessa tecla, porque nos meus anos de, enfim, instrutor e professor, é uma coisa que eu sempre falo e ninguém faz. Documente, escreva, tá?
Escreva para a posteridade, tá? Justamente para... Lembra que eu tinha falado de, pô, fizemos isso há 4 anos, beleza, está escrito em algum lugar? O que foi feito? Como foi feito? Qual o caminho que vocês usaram? Por que deu errado? As pessoas, falando assim, de uma pessoa que está 6, 7 anos dentro desse mercado, ninguém faz isso. E aí, às vezes, você vai testar alguma coisa, vai montar alguma coisa, você está completamente no escuro, tá? Então, assim, criem esse hábito, porque é muito importante. Escrevam um documento. O teste deu errado. Por quê? Como? Onde ele deu errado? Onde o usuário reclamou? Se você conseguir gravar a entrevista, gravar o teste, top. Coloca o link ali, não vai te matar. Cria uma playlistzinha no YouTube ali escondida, né, não listada por causa da LGPD. Deixa no listado e vincula, ó, o usuário reclamou disso no minuto tal. Porque o próximo designer que for trabalhar esse assunto, ele já tem uma base para trabalhar. Ou enfim, a próxima pessoa que for trabalhar esse tema. Porque senão a gente fica. Aí tem que iniciar o processo todo do zero, vai ter que fazer tudo do zero de novo. Tipo, porra, aí gasta mó tempo, aí tem que fazer tudo de novo. E aí provavelmente essa pessoa não vai documentar também, e aí vai virar um ciclo vicioso. Então, assim, escrevam, documentem, façam um handoff das coisas de vocês, tá? Para facilitar a vida de todo mundo, tá? Eu tenho esse hábito de anotar tudo que eu faço. Justamente para ser mais fácil. E os testes não são diferentes, tá? Sexto passo, implementação. Então, vamos pôr no ar e ver se funciona. Montamos o barquinho, agora colocamos ele na água para ver se ele flutua. Essa etapa é interessante porque você vai ter mais contato com o seu usuário, só que não diretamente. Você vai ter um olhar um pouco mais quantitativo, vamos colocar assim, tá? Porque você vai ter um grupo de usuários utilizando e você vai ver quem está indo para o lado certo, quem não está indo, e aí você vai olhar para a galera que está errando, tá? A galera que está errando vão ser os outliers que vão te trazer. Nossa, desculpa o termo em inglês, é vício, eu estou tentando parar com isso. Você vai ter as pessoas que estão errando ali, o grupo de pessoas que está saindo muito fora dessa curva, e vai observar essa galera. Pô, essa galera está indo por aqui. Posso corrigir? E aí você reinicia o processo. Empatia, define, ideia, ideação, prototipação, teste, implementa. E vai fazendo esse processo. É cíclico, tá? E aí, a arte da evolução, né? Voltando aqui um pouco mais para design, assim, que eu entro muito em design porque, enfim, é parte do meu ser designer, tá? Então, assim, iterar e adaptar no design thinking. A essência da aprendizagem interativa, onde cada ciclo de interação não molda apenas soluções, mas também fornece insights valiosos. Eu gosto de grifar o texto porque esses pontos grifados, eles são um resumo e o que mais vai fixar na cabeça de vocês. Então, assim, a forma de você trabalhar é a forma que vai te trazer mais informação, tá? Parece meio confuso, parece meio abstrato, mas é o que eu falei, é cíclico. Então, conforme você for trabalhando, você vai tendo mais informação. Conforme você for evoluindo, mais informação vai chegar para você. Em todos os canais disponíveis, tá? Eu gosto muito de falar de ambiente corporativo, porque, enfim, é o meu ambiente, né? Eu tento manter contato com todo mundo, seja comercial, seja atendimento, seja marketing, porque insights para inovação não estão só dentro de produto. O usuário, ele não fala só com você no seu produto, ele fala com a empresa que você atua inteira. Ou enfim, ele vai falar com todo mundo. Então o marketing vai ter um contato que você não tem, que é o contato de abordagem, prospecção, venda. O que esse usuário está sentindo quando o marketing impacta ele? Qual a necessidade dele? Enfim, tem milhares de perguntas que você pode fazer e podem ser abordadas lá. Beleza, ele fez a compra, ele está lá no pós-venda. Quais são as dúvidas? Vou falar com a galera de atendimento. Galera de atendimento, e aí? Pô, Murilo, olha, toda vez que alguém liga aqui, a gente tem essas e essas dúvidas, essas e essas problemáticas. E é recorrente. Todo dia, 5, 6 pessoas ligam falando desse tema. Pô, legal. Anota no seu caderninho e leva para sua mesa de discussão dentro do produto, por exemplo, tá? E aí, aqui a gente vai ter alguns pontos
falando sobre o porquê integrar e adaptar o seu produto e o seu processo são interessantes, tá? Então, usabilidade real. Então, conforme você expõe o seu material para pessoas usarem, você vai ter esses feedbacks. Refinamento constante, que, enfim, esses feedbacks geram refinamento. Você vai ter respostas a desafios emergentes. Então, conforme o seu desafio, por exemplo, o contexto da empresa vai evoluindo, a empresa vai aumentando o que ela quer alcançar, o seu problema ele vai mudando, ele vai crescendo também, né? Eu digo que é uma relação pai e filho, né? Ele vai crescendo, ele vai entrando na adolescência e ficando problemático de outras formas, ele vai ficando mais maduro, até o momento que ele para de dar tanto problema. Aí, se você chegou nesse nível, parabéns, você é um sobrevivente, mas você vai ter outros problemas surgindo, tá? E tudo isso, gente, faz parte do jogo. Então você vai ter que ter uma descoberta sempre interativa, sempre contínua, tá? Mudanças controladas, obviamente, né? Flexibilidade de reorganizar sem perder de vista os objetivos é muito legal por causa disso. Inovação incremental, então evoluções graduais, pequenas evoluções, tá? Não tentem fazer Big Bangs, não tentem, nossa, eu vou revolucionar, vou ser Joana Dark. Não faz isso. Trabalho de formiguinha, entrega um grãozinho por vez, que aí isso vai formando um negócio muito mais consistente. É muito mais fácil você manter consistência de alguma coisa fazendo um pouquinho por vez. Então, assim, isso tanto para produto, quanto para serviço, quanto para produto interno, tá? Então, no exemplo que eu dei do comercial, vi que o meu processo demora X, preciso melhorar. Pô, em vez de chegar e falar, pô, cancela tudo que você está fazendo e vamos trabalhar assim. Não. Pô, vamos abordar um material mais estruturado? Vamos usar um roteiro de perguntas? 3 perguntas, 4 perguntas mais estruturadas. Por exemplo, uma coisa que eu fiz recentemente na empresa que eu trabalho foi a questão de churn. A gente tinha um problema com churn, porque os clientes eles estavam cancelando, né, eles estavam dando churn na gente, então eles estavam deixando de usar o nosso produto, e a gente não sabia por quê. E aí, quando a gente foi ver, o time de atendimento, cada pessoa do time de atendimento fazia essa entrevista de desligamento, né, do cliente com a gente de uma maneira diferente. Ou seja, a gente tinha informação bagunçadíssima. A gente não sabia. A gente não sabe se é sobre inovação, a gente não sabe se é preço, a gente não sabe se é mix de produto, a gente não sabe se é momento da própria empresa, se é momento do cliente, se é faturamento dele, se é nosso. A gente não sabe nada, porque cada pessoa fala de um jeito. O que a gente fez? Pô, gente, vamos lá, vamos fazer um acordo? Toma essas 4 perguntas aqui. Façam essas 4 perguntas ao longo da conversa. Beleza? Beleza. Murilo, tem algum jeito de fazer essas perguntas? Legal. Olha, tenta levar como se fosse uma conversa. Terapia, como eu falei. Como que funciona para você? E a pessoa vai se debulhar, vai falar horrores. Beleza. Mas e como você se sente? Ou, enfim, como que isso atrapalhou o seu dia a dia? O usuário vai falar. Isso tudo gera informação. Quando a gente padronizou isso, organizou isso, né, os padrões eles começaram a surgir. A gente viu que, por exemplo, marcas de determinado segmento estavam passando por uma baixa de temporada. Então, vamos ajustar o preço para essa galera aqui. Marcas desse outro lado precisam de uma inovação mais rápida. Vamos tentar priorizar essas marcas para lançamento de produto. Tudo isso foi começando a dar uma baixadinha no churn. Por mais que pequeno, 1 pontinho percentual que seja, já ajuda, né? Então, forma de organizar isso é sempre interessante, tá? E aí, benefícios da adaptação, então, agilidade responsiva e aprimoramento contínuo. Então, você vai ter uma adaptação muito rápida, caso mude o contexto. Então, agora a gente não trabalha mais com isso, a gente vai para esse outro lado. Em vez de você fazer, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, beleza, eu consigo pivotar, né, que é a palavra do produteiro. Aprimoramento contínuo, então a adaptação leva a soluções mais robustas, né, com o tempo. E aí tem o resuminho no final,
design thinking não é apenas um método, é uma mentalidade, tá? Isso que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês. Adapte, questione, tá? É muito sobre questionar, tá? Porque às vezes a gente entra num modo muito robótico de trabalhar, a gente só aceita e às vezes a gente não questiona o processo. Às vezes o processo ele poderia ser metade do que ele é. Só ajustando algumas coisinhas, tá? E aí, alguns casezinhos aqui. A gente tem ali o Design Thinking aplicado em 3 empresas, então Apple, Airbnb e IBM. Então, o desafio de cada uma. Na Apple era aprimorar a experiência do usuário no design dos produtos eletrônicos. Airbnb, criar uma plataforma que ofereça não apenas acomodações, mas experiências autênticas. E IBM, modernizar e simplificar soluções empresariais complexas. Aplicando o processo de ouvir usuários, testar, modificar, etc., a gente chegou a Apple aplicou o Design Thinking para criar produtos intuitivos, revolucionando a interação com o usuário e o mercado. Se alguém aqui nunca viu o lançamento do primeiro iPhone no YouTube, eu recomendo porque é excelente. A forma como é lançado e etc. O discurso e como o Steve Jobs conversa com o público, até uma dica de oratória, que é bem legal, a forma como ele constrói a narrativa. Ali é o primeiro boom de usabilidade que a gente tem, porque a Apple, ela, enfim, modificou tudo que a gente conhecia sobre o humano interagindo com uma tela, porque não tinha botão nenhum, por exemplo, no iPhone, só tinha um único botão. Enfim, o Airbnb usou o Design Thinking para entender a necessidade dos viajantes e anfitriões, resultando em uma plataforma centrada em comunidade e experiências personalizadas. A IBM redefiniu ofertas, focando na usabilidade e criação de soluções acessíveis orientadas para o usuário. São casos reais, tá? Essas empresas elas resolveram problemas e acabaram redefinindo indústrias, né? Formas de trabalhar. Outro case maravilhoso e que está aí até hoje, Uber. A Uber usou essa estrutura de inovação justamente para revolucionar a forma da a gente trabalhar com um táxi, por exemplo. Antes, como que eu chamo um táxi? Eu tenho que ver o cara passando na rua, pô, mas se eu tô dentro da minha casa, como é que funciona? Eu tenho que ter um número taxista? Então, tudo isso leva a esse outro momento, enfim, de inovação, né? Tudo bem. Alguma pergunta? Questionamento? Como é que eu... gente, é muita tecnologia para mim esse negócio. É muito legal. Deixa eu pegar o Nielsen Norman Group aqui para mostrar para vocês rapidinho. Pam, para, pam, pam. Ops, achei aqui. Tela cheia, tela 1. Aqui. Esse artigo, ele vai falar sobre quando usar cada método de pesquisa. Então, assim, ele tem uma abordagem bem interessante, porque ele vai te questionar num diagramazinho o que você quer entender. Então, por exemplo, você quer ter uma abordagem mais atitudinal ou comportamental. Baseado nisso, em cada quadrante você vai ter exemplos de métodos que você pode aplicar. Então, assim, se você quer ser mais comportamental e quer informações quantitativas, você quer número, você quer massa de informação, você pode fazer um teste AB, por exemplo, para ver como o usuário se comporta utilizando o produto ou o site ou, enfim, a solução que você tem.
Se você quer entender uma coisa mais atitudinal e qualitativa, né? Lembrando, o qualitativo é mais emocional, a minha opinião, o que eu penso sobre determinado assunto, você vai sentar e fazer uma entrevista com um usuário, por exemplo. E aí, sempre levando em consideração, tipo, o mínimo de 5 pessoas para ter uma relevância estatística legal, mas assim, quanto mais pessoas você conversar, melhor. Enfim, você vai ter métodos diferentes, então eu quero um comportamental e qualitativo. Pô, vou pôr uma pessoa sentada testando o produto. Porque aí fala em voz alta o que você está pensando enquanto você usa. Eu acho legal isso, eu acho legal aquilo. Eu fiz isso com coisas da Vivo, por exemplo. Por exemplo, uma coisa que foi muito legal. Uma pessoa, eu fiz teste com 2 pessoas. A pessoa mais velha que eu testei tinha 43 anos. Era uma senhora. E ela testou, assim, ela fez em 30 segundos o teste. O teste era fazer uma compra no checkout digital que eu trabalhava. Ela entrou, nome da mãe, CPF. Ela clicou e colocou todas as informações dela em 30 segundos, comprou, fechou. Ela, é só isso? Sim, é só isso. Agora, a outra pessoa que tinha 22 anos, ela virou para mim e falou: por que você precisa do nome da minha mãe? Não é uma informação muito pessoal para você pedir, não? Eu falei: olha só. Porque gerações mais novas, gerações mais digitais, têm uma tendência maior a ter cuidado com as próprias informações. No sentido de vazamento de dados, fake news, clonagem de conta, segurança digital. Em comparação com uma pessoa mais velha. Minha mãe, por exemplo, já clonaram o WhatsApp dela, já passaram um golpe. Por quê? Porque ela sai colocando as informações dela onde ela quer. Porque questionam. Então, assim, vai de pessoa para pessoa. São 2 públicos diferentes. Então, eu, por exemplo, ali eu precisei. Então eu vou ter que colocar uma informação nessa tela explicando por que eu preciso do nome da mãe. Porque eu posso ter 2 Murilos Eleutério de Souza na base, com o mesmo nome, eu preciso entender qual é qual. E, às vezes eles podem estar com a mesma informação. O nome da mãe é o que dá a diferença. Sempre. Então, é por isso que essas empresas de telefonia pedem o nome da mãe, por exemplo. Enfim, foi uma forma de entender isso usando o teste de usabilidade, certo? Enfim, card sorting, aí você vai ter vários. Você pode fazer teste de conceito, você pode fazer pesquisa de formulário, você pode ter eye tracking, que é um pouco caro, depende da empresa, enfim. Você vai ter testes remotos, você vai ter clickstream, para você saber de onde o usuário está vindo, de qual site ele veio. Enfim, aqui no artigo ele vai explicar tudo direitinho, como funciona, e aqui no final tem um videozinho explicando, enfim, mais informações, né, da Cara Pernice. Então aqui tem algumas playlists interessantes, ele vai te mostrar alguns métodos aqui. Então, Focus Group, por exemplo, quando você clica, ele vem aqui para o Focus Group explicando como funciona o Focus Group, para que funciona, como usar, como aplicar, quais resultados esperar. Então, tudo isso está bem estruturadinho aqui nesse artigo. Beleza? Isso te ajuda, Lucas? Faz sentido? Faz sentido, muito obrigado, na verdade. Já Top. conhecia Norman Nielsen Group, mas não tinha, tipo, me aprofundado em artigos dele, e esse aqui é bem completo dentro do que eu tava perguntando ali. Muito obrigado. Show, Já até perfeito. deixei aqui, inclusive. Eu mandei aqui no chat, caso vocês Valeu. precisem também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante. Que eu tenho milhares e milhares e milhares de links guardados aqui no meu repositório, e aí, enfim, eu adoro guardar esses links. Mas, enfim, terminando pontualmente, nossa, britânico, cravado. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguma questão, alguma coisa que eu expliquei muito rápido, que eu passei, que eu me atropelei falando e não ficou claro? Alguma questão? Ou alguma coisa que vocês queiram discutir? Manda aí, Pedro.
Murilo, nesse processo iterativo, assim, sempre que, por exemplo, uma parte de teste, quando a gente vai, por exemplo, testar alguma coisa, a gente vê que o problema que a gente definiu, às vezes a gente precisa remanejar, assim, essas etapas, assim, interativas que a gente sempre tem que retornar. Tem algum ponto, assim, que a gente chega, assim, sempre retornar para uma etapa que a gente vê que fica meio que inviável para o negócio, ou realmente a gente tem que sempre buscar realmente ver qual é o foco do problema e continuar testando para ver realmente se nossa solução está fazendo sentido? Tá. O ponto é se a solução que eu desenhei, ela não tá fazendo sentido lá no teste. É isso? Isso. Aí Beleza. depois tem que retornar para uma etapa anteriormente, de etapas anteriores, assim, Tá. mesmo sendo um processo iterativo. Cara, é o ponto sobre negócio. É muito mais barato eu errar na prancheta de desenho do que eu errar na implementação. Isso é fato, fato. E assim, em qualquer lugar, qualquer empresa que você pisar, isso vai ser uma verdade absoluta. Porque não faz sentido eu implementar. Aliás, é muito mais legal o designer ele puxar o freio de mão para falar, cara, isso aqui não está funcionando. Eu não vou colocar isso para o desenvolvedor fazer, eu não vou colocar isso para frente, porque se a gente fizer isso, vai dar ruim. Porque eu testei com X usuários, aí você apresenta a sua justificativa de por que isso não está dando certo. Vou voltar com uma etapa anterior, vou voltar, e aí, enfim, precisa se analisar para qual etapa você volta, se é uma questão de projeto, se é uma questão de ideação ou se é uma questão de problema, tá? Aí você decide para qual lado você volta. Mas assim, não, eu pelo menos, todas as vezes que isso rolou e eu achei melhor voltar, eu não tive problemas assim com a empresa, não tive problemas com o time. Até foi melhor, né? Então beleza, enquanto você está resolvendo esse lado aí, eu vou priorizar essas atividades que estão aqui. Pelo menos meus PM sempre falaram isso. E é muito engraçado como eles funcionam, né? Beleza, enquanto você está resolvendo isso aí, e a gente não vai ter pauta para desenvolvimento, sei lá, uma semana, 2 semanas sem desenvolvimento, porque você puxou o freio de mão, eu vou priorizar essas coisas aqui, esses débitos, essas modernizações, às vezes, para melhorar e a gente ir dando vazão no backlog enquanto você está trabalhando. E aí, enfim, quando você volta, termina e coloca isso na esteira de desenvolvimento, eles começam a trabalhar na solução. Mas assim, eu acho de muito bom tom e de uma maturidade muito absurda do designer, ou enfim, da pessoa que está trabalhando, falar, gente, não deu certo, vamos voltar e recalcular. Tá? É uma coisa que eu defendo e é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, tá? Porque é muito mais barato. É muito mais barato a nossa hora do que a hora do desenvolvedor. Porque o desenvolvedor ele não vai sentar no Figma e 2, 3 horinhas desenhando ali o negócio. Tá? Não, o cara ele tem que fazer a estrutura do zero. O banco de dados, as APIs, ele tem que codar tudo do zero. Então, assim, ele gasta 2, 3, 4 semanas. Beleza, ele vai gastar isso tudo. A empresa tá ok com isso. Só que chega lá na frente, pô, não era isso. E a gente montou uma casa aqui e essa casa ela precisa ser derrubada agora. Porque ela não vai ser usada. Pô, a gente gastou mó grana montando isso aqui. E aí? Sabe? Então, assim, é uma questão de custo, é uma questão de esforço, né? Então, é muito menos esforço, porque só tem uma pessoa envolvida, designer ou pessoa que está projetando a solução. Errar não, né? Ver que o usuário não está aceitando isso tão bem e dar um passinho para trás, tá? Eu acho que não tem problema, é até melhor. Fez sentido? Fez sim. Valeu. Imagina. Alguma outra pergunta? Alguma outra questão? Ou caso que vocês têm aí? Não? Show. Então é isso, meu povo. Tô pelo LinkedIn, quem precisar, quem quiser tirar alguma dúvida, questionar alguma coisa. Vou pedir pro pessoal da UARI encaminhar esse material para vocês terem, lerem com calma, revisarem. Vai estar gravado também, né? Temos a gravação na íntegra na plataforma.
Não recomendo me assistir em 2x, porque eu falo muito rápido já. Vai ficar meio esquisito. Enfim. É isso, gente. Contem comigo. Tô pelo LinkedIn, só chamar. E até a próxima. Beijo. Valeu. Vamos jantar? Top. Tô com fome, hein? Próximo. Muito obrigado. Imagina. Valeu, gente. Tchau, tchau.